Lá então, a gente tinha parado aqui nesse verso aqui, né? Naivatasya kartenartas na kartene hai kashana, né? Que não há, né? Propósito pelo feito, né? Dele, né? E nem há o que nenhum, né? Coisa alguma nesse mundo pelo não feito. E ele continuava aqui, né? E nem o que? Arta vyapashraya é o quê? É viapa ashri, que quer dizer refugiar. A viapashraya é refúgio. Então, o que que ele está falando? E nem há o quê? Abrigo, né? Propositado. Aonde? Sarva bhuteshu. Bhuta, bhuta, é da raiz bhu, que quer dizer o ser estar, né? O existir. Bhuta é aquele que existe, é o vivente, tá? E bhuteshu é o nominativo plural de bhuta. Então, bhu, é isso aí, bhuteshu. Em branco aqui. Então, ele vai dizer o quê? É locativo plural de bhuta. Eu vou usar o participio passado, porque bhuta é o participio passado de bhu. Vou botar aqui como. Ah, tá, errei aqui. Participio passado. Então ele diz, ó, locativo plural masculino, ou locativo plural neutro, de bhuta, participio passado, marca participio passado. Da raiz bhu, bhu é o ser estar, bhuta é o sido, né? É o vivente, né? O ser que existe, tá? Qualquer tipo de ser. E tá no locativo plural. Então, bhuta é o ser, bhuteshu nos seres. E não há o quê? Abrigo propositado, porque o composto nominal você lê de trás para frente, propositado aonde? Nos seres todos, sejam eles quais forem, tá? Não há abrigo propositado? Vamos separar aqui. Ásia. Ásia é genitivo, singular, masculino, neutro do TADS. TADS quer dizer isso. Ásia quer dizer o quê? Disso ou desse. Ásia. Bota como pronome. Então, ó, genitivo singular masculino, de idão, né? Idão esse. Ásia desse. Então, não há abrigo propositado desse cara, né? Que é o yogi, que é o renunciante mental nos seres todos. Então, ele não, nos seres todos, né? Não há abrigo propositado castigo algum desse cara, né? Desse sábio nos seres todos. Tá? Então, assim, não ele, o que que ele entende? Não existe ninguém nesse mundo capaz de me proteger do perigo maior, né? Do inevitável, que é a morte. Ninguém vai me proteger disso, não adianta eu correr disso. Não tem nada nesse mundo, nem ninguém, que vá me proteger da morte. A única coisa que eu posso escolher, que eu posso me refugiar, é dentro do entendimento da minha própria natureza, que ela é sat. Ela é no presente, é no passado, é no passado, é no presente e é no futuro. Então ele se apoia na ideia de permanência da essência do ser. Então aqui, sabendo disso, né, que não tem um propósito para fazer, nenhum propósito para não fazer, e não tem nenhum motivo para se abrigar em ninguém, sabendo disso, ele vai dizer Tasmadasakta satatam karyam karma samachara asakto hyacharam karma
Paramapnoti Purusha. Então, aí, separa aqui. A gente vai fazer o quê? Vai atrás do verbo. O verbo. Mas o que é o verbo, né? O verbo aqui é o quê? É o prefixo san, prefixo, mais o prefixo alongo, que ele intensifica, ele endossa, mais a raiz char, que quer dizer se mover, tá? Mais o a, que nesse caso aqui, ele está formando o particípio presente. Vou colocar. É o particípio presente, que quer dizer o quê? Botar, ó, dicionário. Sam, a, char. Então, que é o ato de se comportar ou conduzir a si mesmo para frente, né? Aqui fazer uma prática, performar através dele, né? Fazer, cumprir. Então, samachara cadê? É um particípio presente ativo, tá? Então, que é um presente, né? Então, o que, que você vai dizer? Fazendo, tá? Então, ou performando, ou tá fazendo. Né? Aqui, ó, que é o sentido que dá, né? Samacha, performando através de fazer, como é, cumprir, botar cumprindo, não botar cumprindo, cumprindo, tá? Quem está cumprindo? Aí tem que amarrar o nominativo. Ó, esse cara aqui, a Sakta. Sakta é o particípio passado, quer dizer o quê? Apegado. Esqueci a raiz dele, mas deixa eu ver aqui. Sakta quer dizer apegado. O A breve, ele nega. O A breve quer dizer o quê? Desapegado. Coloca como particípio passado, ao final aqui do particípio passado, tá, ou é ita, ou é na. Aí isso aqui, ó, dessa raiz aqui, ó, sanj. Então a raiz dele é sanj. E forma a palavra sakta no particípio passado, né? Que é aqui, ó, ser apegado ou engajado em ou ocupado com, tá? No caso, quando ele fala que sakta quer dizer o quê? Apegado ao fruto da ação. Apegado ao fruto da ação de tal maneira que existe uma crença de que o fruto da ação ele me completa, ele vai me deixar pleno, ele vai me deixar confortável permanentemente, ele vai me deixar protegido. Estou atrás de proteção, conforto, de subsistência. Então, eu eu tenho uma crença que deposita toda a esperança no fruto dessa ação. Então, eu me apego aos resultados. Krishna está falando aqui, ó, a sakta. Então, ó, a sakta é o apegado. O desapegado é o asakta. Desapegado, desapegado. Aqui está o nominativo singular, ou seja, é ele que está fazendo a ação. Desapegado, o quê? Essa palavra aqui, ela não está no acusativo. Ela é indeclinável. Vou botar aqui no dicionário. Satatam, né? Você pode falar, procurar no dicionário tem que remover, né, a marca do caso, né? Então ficaria satata. Só que ele é satatam, que é uma palavra indeclinável. Essa palavra indeclinável ela não tem marca de caso, não tem flexão de caso, tá?
Tá vendo aqui, ó? Indeclinável. Que ele vai dizer constantemente, sempre, tá? Então, desapegado, o quê? Sempre, tá? Cumprindo, aí quem vai cumprir alguma coisa. Essa coisa que é cumprida, ela tem que estar no nominativo. Quem que está no nominativo aí, ó? Karma. O karma, ele é neutro. Então, a marca do neutro pode ser a mesma marca para o acusativo e para o nominativo. Vou botar aqui, ó. Tá vendo? Nominativo e acusativo. A palavra karma pode ser nominativo e acusativo. Por que que eu vou escolher o acusativo? Porque é a ação que está sendo feita, não é a ação que está fazendo. É uma ação que está sendo feita. Então, desapegado sempre cumprindo o quê? A ação. Tá? Aqui, ó. Acusativo. Só que existe outra palavra também no acusativo. Cáriamo. O cáriamo, ele é o futuro particípio passado. Particípio futuro passado. Que é o quê? Quando eu falo assim, a ser conhecido, né? A ser conhecido. O conhecido, ele está no passado. Mas o a ser que complementa ele, dá uma ideia de futuro. Então, é uma coisa que tem que ser conhecida no futuro. Então, a ser conhecido. Esse é o particípio futuro passado. Vou colocar aqui, não. Cária é o quê? Cária é um dever. Cária é uma coisa a ser feita, né? Cária. Vou colocar como particípio, vamos ver se ele encontra como particípio. Senão, aí, tá vendo? Particípio futuro passado. Tá? Da raiz cur quer dizer fazer, cária quer dizer a ser feito. Cariam, ele pode ser tanto nominativo quanto acusativo. Mas como é a ação que está sendo feita, eu vou ter que escolher o acusativo. Então, é uma ação qualquer? Não é uma ação qualquer. É uma Karyam Karma. Karyam Karma quer dizer a ação a ser feita. A ação a ser feita. E aí a pessoa fala assim, eu tenho que me ocupar em alguma coisa, vou me ocupar com qualquer coisa que seja mais confortável para mim aqui. Não, não é. É o seu dever, é a ação que você, especificamente, tem que fazer. Agora, essa ação, como que você vai fazer ela? Sempre desapegado, cumprindo a ação a ser feita. E ele usa aqui, ó, tasmat, né? Portanto, né, fechando aí uma conclusão de tudo que ele falou lá em cima, né? Portanto, desapegado sempre, cumprindo a ação a ser feita, tá? Na cabeça de Arjuna, como ele viu que ia ter um massacre lá dos parentes dele, e ele falou, rapaz, vou picar a mula, vou viver uma vida de renúncia, que não sei o quê. Mas Krishna falou, não, é o seu dever, você tem que cumprir isso. A diferença é que, em vez de você fazer isso apegado, você vai fazer isso desapegado. Agora, uma coisa, né? O desapego não vem de um autoconvencimento de tanto faz. O desapego, ele vem da produção como consequência de um entendimento de que eu em si, enquanto Brahman, nada tenho a ver com esse mundo. Não tenho nada a ver com o tempo, não tenho nada a ver com as ações, eu não tenho nada a ver com o fruto das ações, eu não tenho nada a ver com as emoções, eu não tenho nada a ver nem com o pensamento, eu não tenho nada a ver com o que o ouvido escuta, que o olho vê. Eles veem pela minha presença, mas não sou eu quem está realmente vendo. Por isso que Krishna fala muito do conhecimento de ação na inação e inação na ação. Então, o desapego, ele não vem de um tanto faz, deixa para lá, não estou nem aí, que tu está se enganando. O desapego vem de um entendimento de quê?
Isso não me completa. Mas enquanto corpo, é algo que eu tenho que fazer. Então, esse desapego vem desse entendimento, aqui no contexto da Bhagavad Gita. Aí, ele vai dizer, Asaktorya charam karma paramapnoti purusha. Aqui tem o verbo, particípio presente ativo, e aqui tem verbo também, presente indicativo, tá? Então, se tirar do Sand aqui, a gente vai ver que aqui é o nominativo. Acharam é acharats. Acharats é esse cara aqui, ó. Siat aqui, tá? Participe presente ativo. Descreve uma ação em andamento no presente. Então, como é que é formado ele? Aqui nesse caso, a gente viu lá em si, né? Samachara. E agora a gente tá vendo aqui, achara. Seria o A longo, mais a raiz char, que quer dizer mover ou performar, mais a marca AT. Ah, por que que ficou M? Porque aqui ele está com a marca do nominativo, tá? Nominativo. Então, é o quê? Fazendo, né? Ou performando. Portanto, desapegado, sempre cumprindo a ação a ser feita. Fazendo, né? É isso aqui, fazendo. Aí vou atrás do nominativo. Desapegado, fazendo o quê? De novo, ó. A ação. A ação. Ele usa aqui, ó, o ri, que é uma partícula também indeclinável, ficou o Y só porque o I juntou com uma vogal que não é ele, então ele vira semivogal palatal Y, né? Então, se botar aqui, ó, certamente, desapegado, fazendo a ação, Paramapnoti Purusha. Paramapnoti Purusha é o quê? Vamos de novo atrás do verbo, up, up quer dizer alcançar, apnoti quer dizer ele alcança. Apnoti. Ops, alongo, né? Bota verbo. Então lá, raiz up, terceira pessoa, né? Ele, singular, da voz ativa da classe 5 do presente. Up quer dizer alcançar, obter. Apnote quer dizer ele obtém, né? Ou toma posse. Então, botar aqui, obtém. Aí quem está obtendo isso? É Purusha. Purusha é pessoa. Purusha. Claro, botou aqui, né? Purusha. É um homem, né? Uma pessoa, um ser humano. Aqui, a pessoa, né? Ou o indivíduo, obtém. O que que ele obtém? Aquilo que vai ser obtido tem que estar no acusativo. Ele obtém param. Param quer dizer o quê? Nesse caso aí, como ele vai dizer, ele já disse no capítulo 2, né? Param Shanti, a paz suprema, né? Ou a transcendência, ou o estado de Brahman. O mais alto, né? O supremo. Quer dizer, o mais alto, o que é o supremo aqui? Seria o estado de transcendência, né? O supremo, o absoluto ser, a alma universal, o mais alto ponto ou degrau, a beatitude final, tá?
Então, a pessoa obtém, vou botar aqui, a transcendência. Transcendência, tá? Karmanaiva hi samsiddhim astita janakadaya loka sangrahamevapi sampashyam kartumarhasi. Aí aqui, de novo, coisa, tá, pessoal? Vogais, a gente tem aqui a vogal longa, né? Aqui também tem uma vogal longa. Longa por natureza, né? Que elas já são longas pela própria natureza delas, é ser longa. Agora, existem vogais que são longas por posição, que você vai ler como alongada. Então, quais são as vogais alongadas? Que elas ocorrem somente no verso, tá? E elas são alongadas sempre que houver ela anteceder o encontro consonantal. Então, aqui, ó, é um encontro consonantal. Essa vogal aqui, você lê como longa, né? Karma naiva hisam siddhim. Esse I aqui, ó, também vai ser lido como longo. Por quê? Porque ele antecede aqui o encontro consonantal da dental D com a dental D com a dental D, tá? Aspirada. Então, esse I aqui, ele também é longo. Então, ó, Karma naiva hisam siddhim astita janakadaya, tá? Na hora que a gente for expandir um verso, né, que é para poder entender se no caso ele é um anustube, se ele é um vipular, patear, a gente vai fazer aqui essa expansão, de pegar o esqueletinho dele, né, número de sílabas, sílabas breves e longas e a combinação entre elas. Aí a gente consegue determinar que tipo de metrificação é aquela ali dentro do anustube, dentro do tristube e tal. Então, karmana eva Hisamsiddhim Astita Janaka Adaya. Então eu tirei do Sanji aqui. Quando eu tiro do Sanji, fica bem mais fácil você se situar, né? Então aqui não tem verbo, né? Tem aqui, ó, um particípio passado com a marca do nominativo plural, tá? Astita, quando encontrou ali, ó, Astita Janaka. Então ele perdeu a marca do nominativo, né? J é palatal, né? Ch, ch, j, j, nhan, ya, xa são as palatais. Então, o Visarga aqui, quando encontra uma palatal, ele é suprimido, né? Então ficou astita, janakada, ya. Então aqui é a marca do nominativo plural. É, vou botar aqui, ó, só para astita. É o participio passado, né? Ó, final ita, se eu não me engano, é situado. É isso aí, situado. Então, aqui que a gente tem aqui, ó, nominativo plural, e a gente tem aqui também, ó, um composto nominal, final, aqui está no nominativo plural, que depois a gente tem aqui o acusativo, depois tem um instrumental. Então, quando não tem verbo, o que a gente vai fazer? Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, né? Ó, primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, tá?
Então, como é que a gente vai pegar? Vamos pegar aqui primeiro aqui, ó. Composto nominal, você lê ele de trás para frente, né? Então, seria Adaya, que você começaria a traduzir, depois Janaka, tá? Eu vou começar assim. Adaya é o nominativo plural de Adim. Adim, aqui, ó. Ad quer dizer começo. Madhya quer dizer meio. E Anta quer dizer fim. Quando eu declinar, o nominativo plural, ó, tá vendo? Adaya. Adaya. Então, A de começo, Adaya, os começos, né? Vai ficar estranho, né? Eu vou botar pioneiros, né? E Janaka. Janaka aí é o pai de Sita, né? O pessoal fala Sita, né? Só que o nome dela é Sita. Se você fala Sita, você está falando nome masculino. Sita é a esposa de Rama, tá? Cadê? Sita, tá? Então, ó, aqui, ó, é a esposa de Ramachandra e filha do rei de Janaka, o rei de Mithila, capital de Videha, aquele que foi outra vez chamado de aquele reino que foi outra vez chamado de Shiradvaja. Ela foi nomeada Sita por causa da fábula que tem. Aqui já enrolei tudo. Né? Mas aqui Janaka é o pai de Sita, né? E ele é bem antigo, né? Ele é anterior a Krishna, né? A história de Rama é anterior, bem anterior a Krishna. Então, Krishna está falando aqui com Arjuna de pessoas que lá no começo, né? Mas não eram pessoas qualquer, eram pioneiros, né? Pessoas que estavam lá no começo, e encabeçadas até por Janaka. Então, ele usa Janaka aqui, porque Janaka era o que chama de Raja, Raja, Rajarshi, que é o quê? É um rei santo, né? Um santo que é rei, Rajarshi, tá? É um santo que é rei. Então, Janaka não era só um governante, ele era um governante santo. E essa era a maior bênção de todos os súditos, né? De todos aqueles que eram governados, era ter um rei santo, porque era um rei que ia governar com valores universais, né? Com o Dharma, e não com interesses próprios, né? Quer ver uma população amaldiçoada é ser governada por um bandido, por um ladrão, por um corrupto. Isso amaldiçoa, isso afeta toda a população daquele reino. Então, quando ele fala Janaka, ele está citando uma pessoa do mais alto valor, né, humano, que ele não era só um rei, ele era um rei santo. Então, vou botar aqui melhor aqui para entender. Janaka e outros, né, pioneiros, ou seja, pessoas que estavam no começo, claro, no começo, bem antes de Arjuna, bem antes de Krishna, e outros, eles o quê? Astita, Janga e pioneiros situados, astita, situados, né? Participe passado, nominativo plural, a marca do nominativo plural. Né? Janaka e outros pioneiros situados. Situados em quê? Samsiddhi. Samsiddhi é a perfeição. Quer dizer o quê? Que, pô, o cara. Essa perfeição aqui não é que a pessoa nunca erra. Não é isso. Não existe a pessoa que nunca erra. Mas é uma pessoa que, mesmo errando, ela estava tentando acertar. Com um coração muito sincero.
Não era uma coisa fingida, forjada, fraudada. Não era uma coisa assim, sabe, externa. Era uma coisa que no interior dele, antes de tudo, para ele, com ele, Deus, ele estava tentando sempre acertar. Então ele não era desastrado. Então essa era a perfeição, ou seja, era uma pessoa de valores inquestionáveis, ele não estava vendo, ele não iria sucumbir a qualquer tipo de tentação do mundo. Então ele estava situado em perfeição. Todos os 20 valores são descritos na Bhagavad Gita, né? Amanitvam, Adambitvam, Ahimsa, Kshanti, Arjavam. Então o cara estava situado em perfeição, também conhecendo, né, a transcendência. Então Jânaka e outros pioneiros situados em quê? Em perfeição, Samsiddhi. Agora, essa perfeição, ela veio o quê? Karmana, karmana, karman, ação. Karmana, pela ação. Vou botar aqui, ó. Grammar, declension, karma. Vou colocar neutro, né? É a palavra neutra. Aí, o instrumental, ó. Terceiro caso. Karmana. Karman, ação. Karmana, pela ação. Então, Janaka e outros pioneiros situados em perfeição pela ação. Que ação é essa? É Karyam. É essa aqui, ó. Karyam Karma. É a ação a ser feita, não acho. Tá? É a ação a ser feita. É o dever, é o cumprimento do dever. Agora, como era a mente deles no cumprimento do dever? A Sakta. Tá? Ela vinha, o cumprimento do dever, ele não gerava uma motivação de lucro. E nem gerava uma não ação porque não havia motivação. Ele fazia unicamente porque era dever, desapegado. Tá? E eles atingiram a perfeição não pela renúncia da vida renunciante, vou abandonar tudo, dedicar a vida só de conhecimento. Não. Eles atingiram a perfeição pela ação, ou seja, um rei atingiu a perfeição sendo rei. Porque, como isso? Por causa de uma mente que é capaz de ter o entendimento e produzir ali uma sensação de desapego, onde ele não precisa deliberar se tem que fazer ou não aquilo que tem que ser feito, ele simplesmente vai lá e faz. Tá? Então, pioneiros, né, e Janaka, situados em perfeição pela ação. Aí vou botar aqui, ó, Eva Ri, né? Eva, né? Também, certamente, Janaka e outros pioneiros situados em perfeição pela ação. Droka Sangraham Eva Pi Eva Api Sampashyam Kartumarhasi. Aí a gente vai ver pela primeira vez aí o infinitivo, né? Aqui não tem verbo nenhum, então vou partir logo com o verbo. O que a gente tem aqui de verbo? Tem 3 verbos numa linha só. A gente tem aqui, ó, segunda pessoa do singular, presente do indicativo, da raiz ar. A gente tem aqui o infinitivo da raiz cur, fazer. E a gente tem aqui sampash, que é eu sempre esqueço o nome, particípio futuro ativo, né? Particípio presente ativo, tá? Então, começar aqui, ó. Sampashyam, isso aí vai ficar melhor. Seria sam mais pash mais ya mais ats, só que com nominativo singular.
Pash quer dizer ver, contemplar, né? Opa, marciano. Então, paz quer dizer ver, contemplar. Sampaz quer dizer considerar. Sampaz. Sampashat é considerando aqui, tá vendo? É ver, contemplar, perceber, reconhecer. Cadê? Aqui, ó. Considerar, né? Considerar. Eu vou usar considerar por quê? Porque em nome de tudo que ele já falou aqui, em nome de tudo que ele já falou, em nome de tudo que ele já falou, eu vou usar considerar. Então, sampachat é sampaixão. Sampaixão, vou botar aqui no sampachat. Aqui, ó. Ele vai dizer presente, participe o presente ativo, né? Sampachat. Tá. Sampachat. Acho que ele vai ter que achar sem isso aqui. Paixão. Que é o Pachá, eu botei com prefixo, né? Não achou? Então, ó, participe o presente, né? Ativo. É é o presente, né? Então, Pachate é vendo, Sampachate é considerando, Sampaixão é o nominativo singular. Então, prefixo sam, mais pach, o y, né? E a marca do presente participial, mais a marca do nominativo singular. Então, ó, é o quê? Considerando, né? Considerando. Considerando o quê? Louca sangrarão. Louca sangrarra. Louca quer dizer mundo, quer dizer pessoa, tá? Vou botar aqui. Terra, né? O mundo dos seres humanos e tal. Vou botar aqui o mundo, né? Louca o quê? Sangrarra. Sangrarra quer dizer o quê? O apanhado todo, né? É todo mundo junto. Quem é o composto nominal, né? Louca sangrarra. Que é o quê? É todo o universo, o agregado de mundos. Né? Esse sangrar, ele vem o quê? Vem do prefixo san, tudo, com essa raiz aqui, que quer dizer pegar, né? Garra, gar, pegar, tá vendo? Que, que coloca com o sufixo nominal primário a, ele diz assim, é tudo, é um conjunto de alguma coisa, e o sangrar é um conjunto maior, é o conjunto que junta todos os conjuntos. E ele colocou no acusativo. Então, considerando o quê? O mundo todo, né? Considerando o mundo todo. Sampasham loka sangraham. Então, considerando o mundo todo, Kartum Mardhasi. Então, o que a gente tem? Kartum, ó, grava isso aí. Essa marca aqui, ó. Tum.
tá? Tum. Ele é um infinitivo. É como se eu falasse correr, dormir, né? Correr, dormir. Se eu quero dizer, se eu quero colocar isso aqui no presente do indicativo, né? Se eu quiser usar isso aqui no presente sem mudar, eu boto assim, estou a correr, né? Estaria usando um verbo auxiliar para manter a palavra no infinitivo. Então, kartumar hasi. Arhasi é segunda pessoa, né? Você, da raiz ar, que quer dizer se esforçar, né? Ar é um esforço. Esforçar, merecer, requerer, fazer uma coisa. Não, é capacitar. Então, considerando o mundo todo, Sampasham Loka Sangraham Kartum Ardhasi. Ardhasi, você não está aí, né? Você capaz, botar aqui, capacite-se, né? O quê? Kartum, a fazer. Vou botar aqui, Kartum, vai botar infinitivo. O infinitivo, ele não tem marca de pessoa, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, do singular, não existe isso. Ele sempre vai ser o infinitivo, né? Infinitivo porque você não consegue dizer se é primeira pessoa, segunda, terceira, tá vendo? Infinitivo. Tá vendo como ele não diz? Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, ele não diz isso, diz nada. Porque ele é só fazer, fazer. Eu posso falar, eles estão a correr, eu estou a correr. O correr fica sempre mesmo. Então é o infinitivo. Então, considerando o mundo todo, né? Ou seja, as pessoas vão estar olhando para você, você é referência para elas, né? Considerando essas pessoas que estão olhando para você, imagina, todo mundo ali vendo, vai ficar para a história, né? Capacite-se a fazer o quê? Fazer Karyam, a ação que tem que ser feita. De que forma? Asakta, né? Desapegado. Tal como quem? Como Janaka e outros lá no começo. Adi, começo. Kartumardhasi, capacite-se a fazer. Sampasham Loka Sangraham, considerando as pessoas, considerando o mundo. Ele vai dizer: Dhyadhyadacharati Shrestha Tata Deve Tarujana Sayat Pramanam Kurute Lokastadanu Vartate. É isso aí. Dhyadhyadacharati Shrestha Tadat Evetaro Jana Eva Itaras Jana Acharati quer dizer o quê? Que faz. O que, que a gente vê aí, ó? Prefixo a, longo, intensifica a ação. Raiz, char, fazer, proceder, mover, né? Mais a vogalzinha, né? Do presente indicativo, mais terceira pessoa do singular. Acharati. Se eu quisesse fazer assim, você faz, seria o quê? Charasi. Acharasi, né? Se eu quisesse falar assim, eu faço,
Acharami, tá? Ó, mi, si, ti. Então, acharati é a chara. Performa, faz, a gente já viu, né? Proceder, aquele que se comporta, segue, né? Então, procede, assim, botar faz, tá? Faz. Então, faz. Quem faz? Ele. Quem é que tá no nominativo aí, ó? Shrestas. Shrestas. Sabe quem é Shrestas? É um modelo. É alguém que hoje, né, seria chamado de influenciador. Pro bem ou pro mal, ele seria um influenciador. Seria chamado de influenciador. Aquele que é o mais excelente, o melhor, o primeiro, o maioral ali, né? O sênior, mais velho, mais auspicioso. Seria aquele que é o mais esplêndido. O Shrestas é aquele cara que se destaca. Shrestas. Então, bota aqui. O líder faz. Ele usa aqui, ó, yad yad, yad yad. É quando junta aqui, ó, yad yad e tat tat, botar, quer dizer o quê? Tudo aquilo que, tá? Esse yad yad aqui quer dizer assim, tudo aquilo que é uma expressão. Yad yad, tipo aquilo. Que fosse no português falar tudo aquilo que. E o tat tat, tat tat seria a mesma coisa, é a mesma expressão que está combinando aqui, ó. Tudo aquilo que, essa mesma coisa. Tá? Botar aqui. Ops. Tá. Existem várias expressões aí com tats, tats. Aqui, ó. Esse e aquele, né? Iads. Botação iads. Tu viu o duplicadinho ali? Já sabe. Aí o que ele tá falando, ó? Yad yad vadati tat tat bhavati. É a mesma coisa, ó. Tudo que fala, isso mesmo se torna. Yad yad vadati tat tat bhavati. Que aí ele traduziu, né? O que ele diz, qualquer coisa que ele diga é verdade. Mas aqui ao pé da letra, né? Tudo que ele fala, essa coisa é, tá? Essa coisa é. Yad vadati tat tat bhavati. E aqui ele está falando a mesma coisa, ó. Yadyada charati shrestha statat eva itaras jana. Tudo que, tudo o que o líder faz, tá? Yadyad. Ok. Tatat eva itaras jana. Itaras jana itaras. Aqui é plural, é singular, né? Jana, pessoa. Ítara também está no mesmo caso, né? Outra pessoa, Ítara. Ítara. Ítara é outro, tá? Tudo que o líder faz, a outra, né? Não está no feminino, né? Mas
ou botar o outro indivíduo, tá, botar assim, ó, não tá aí, né? Mas é a sequência lógica, faz isso, tá, Eva também. Então, olha, Arjuna, ele tem que considerar o quê? Olha, considerando, né, as pessoas no mundo, capacite-se a agir, que assim como Janaka e outros são exemplos, até porque Krishna está citando eles agora, né, que estavam situados em perfeição pela ação somente, né? Você então capacite-se a agir considerando as pessoas. Aí ele vai dizer: tudo que o líder faz, essa mesma coisa, outra pessoa também faz. Então, olha um exemplo aí. É o influenciador, né? Influenciador mais antigo aí. Né? Então, ó, Sayat Pramanam Kurute Lokastadanu Vartate. Sayat Pramanam Kurute. Aqui está o verbo, na voz média, da raiz Kur, presente indicativo, classe 8, Kurute. Faz. Terceira pessoa singular, ele faz, né? Voz média, faz para si mesmo. Classe 8, presente indicativo da raiz Kur. Então, faz. Né? Quem é que faz? É nominativo. Aquele, sa. Também aqui pode ser nominativo e acusativo, né? Então, aquele que faz. Faz o quê? Pramanam. Ó, nominativo, acusativo, né? Pramanam. Pramanam é o quê? É um meio de conhecimento. Né? Uma medida de qualquer tipo, ou seja, uma régua, né? É uma medida certa, um padrão, uma autoridade. Né? E também o quê? Significa aquisição de Pramá. Pramá é conhecimento, ou de certa sabedoria. Né? E quais são os Pramanas? Anumana, inferência, Upamana, comparação, Shabda, o som, né? A escritura, a autoridade verbal, Anupalabdi, aqui, né? Shabda é autoridade, revelação, Anupalabdi ou Abhava Pratyaksha, é a não percepção ou a prova negativa, né? Tipo, me dê uma prova de que João não está aqui. É só tu olhar, ele não está aqui. Então, a ausência dele já é prova, tá? Então, o que ele está falando, assim, ó? Ele está falando que o líder, ele é Pramana. O líder é uma forma de conhecimento. É como se você falasse assim, caramba, estou num impasse aqui entre os meus instintos e o meu dever, né? Aí tem um livro que fala, né? What Jesus do? O que Jesus faria? Aí você pensa, o que Jesus faria no meu lugar? Né? Então aí você pensa, o que o Shrestas faria no meu lugar? Né? Porque o Shrestas, ele é Pramana, ele é um meio de conhecimento, ele ensina pelo exemplo. Então, aquele que faz o quê? O exemplo, o que acontece com ele? O que acontece? Loucas está dando vartate. Então, anu vartate anu words, né? Que fica aí, ó, varta, por causa do guna, né? Guna de é arts, é ar, né? Mais a vogalzinha A, mais a desinência T. Então, ele segue, né? Anu, verts, seguir. Anuvarta T,
segue. Então, o que que acontece? Loucas está dando vareta T. Louca tá com a marca do nominativo, né? Então, o mundo, no vareta T, segue, tá? Segue isso. Segue esse exemplo. Lucas está dando vareta T. Então, considerando o bem-estar de todas as pessoas da Arjuna, não haja só por você, haja por todas as pessoas, pelo exemplo que você vai dar. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Vamos ver de novo aí o participo futuro passado. Cartaviam, Távia. Participo futuro passado. Atávia. Cartavião a ser alcançado. Até a próxima aula aí. Valeu, pessoal. Belezinha, até. Tchau, tchau. Beleza. Tchau. Namastê. Namastê.